Sejam todos bem-vindos, que a paz de Cristo encha o seu coração. Hoje vamos meditar em um dos capítulos mais sérios e reveladores da Bíblia. Ezequiel vai nos mostrar o que acontece quando a adoração verdadeira é trocada por idolatria escondida. Ezequiel 8-10, que é a nossa leitura de hoje, nos leva para dentro do templo, onde Deus revela pecados secretos que estavam sendo cometidos bem debaixo do lugar que deveria ser santo. Enquanto o povo fingia honrar a Deus por fora, por dentro haviam imagens, rituais e decisões que ofendiam diretamente o Senhor. Mas Deus vê tudo, né, meus irmãos? E nesses capítulos, ele mostra que não divide sua glória com ninguém, com nenhum outro ser ou com nenhum outro Deus. É uma leitura forte, que nos confronta, mas também nos chama de volta ao arrependimento. Se você quer entender o que realmente afasta a presença de Deus, essa leitura vai te marcar. Então vamos fazer uma oração e vamos começar a leitura de hoje. Santo Deus e nosso Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por todas as tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito por nós, teu cuidado, seu amor, proteção. E agora, Paizinho, que vamos abrir a tua palavra mais uma vez, pedimos a tua bênção, a sua orientação, pedimos que o Senhor nos dê discernimento para compreendermos o que o Senhor quer dizer para cada um de nós. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, Ezequiel capítulo 8, a segunda visão de Ezequiel, a idolatria em Jerusalém. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de um homem, do que parecia ser a sua cintura, e daí para baixo era fogo, e da cintura para cima como o resplendor de metal brilhante. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocava os ciúmes de Deus. Eis que ali estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. Ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá e eis que do lado norte, junto ao portão do altar, na entrada, estava essa imagem dos ciúmes. Então ele me disse: Filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que essas. Ele me levou à entrada do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, escave aquela parede. Escavei a parede e eis que havia uma porta. Ele me disse: Entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei. Eis que na parede e em todo o redor estavam gravadas figuras de animais que rastejam e de animais impuros e de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante dele estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, no meio deles. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma nuvem de incenso. Então me disse: Filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Também me disse: você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando pelo deus Tamuz. Ele me disse: você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste. Adoravam o sol, virados para o leste. Então me disse: você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao seu nariz. Por isso, também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. O castigo de Jerusalém.
Então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: Venham cá, vocês que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior, que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com um estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escriba à cintura, e lhe disse: Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouviu o Senhor dizer aos outros homens: Passem pela cidade após ele e matem, que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. E ele lhes disse: Contaminem o templo, encham de mortos os seus átrios. Vão! Eles saíram e começaram a matar na cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Caí com o rosto em terra, clamei e disse: Ah, Senhor Deus, será que vais destruir todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Quanto a mim, os meus olhos não terão piedade, e não pouparei ninguém. Eu lhes darei o que merecem por seus atos. Então um homem que estava vestido de linho e que tinha um estojo de escriba à cintura, relatou dizendo: Fiz como me ordenaste. A visão das brasas de fogo. Olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins havia algo como uma pedra de safira e que parecia ser um trono. E falou ao homem vestido de linho: Vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e encha as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam no lado sul do templo, quando o homem entrou e uma nuvem encheu o átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e as pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual as pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo das suas asas o que parecia ser mão humana. A visão das 4 rodas. Olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência. Era como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Para onde a primeira roda ia, as outras seguiam, e elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, pude ouvir que foram chamadas de giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era rosto de querubim, o segundo rosto humano, o terceiro rosto de leão e o quarto rosto de águia. Os querubins se elevaram. Estes eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as rodas não se separavam deles.
Quando eles paravam, as rodas paravam, e quando eles se elevavam, as rodas também se elevavam, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. A glória de Deus abandona o templo. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo das asas o que parecia mãos humanas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada um andava para a sua frente. Esses capítulos de Ezequiel são um alerta. Deus mostrou os pecados ocultos do seu povo, os ídolos dentro do templo e a sua glória se afastando por causa disso. A pergunta que fica é: será que Deus também não tem encontrado altares escondidos dentro de nós? Que essa leitura nos leve a sondar o coração, derrubar os ídolos e buscar uma vida onde a glória de Deus não se afaste, mas que permaneça. Amanhã seguimos com a continuação e eu te convido a estar aqui de novo. Deus está falando, não ignore a voz dele. Deus te abençoe e até amanhã.